Pessoal, hoje viemos mostrar para vocês, contar um pouco sobre a história da Capela da Hematória, que é uma capela que se localiza aqui no bairro São Bernardo, nessa estrada. Então, desse lado aqui fica o bairro dos Domingues, do outro lado fica o bairro São Bernardo. Então, hoje a gente veio contar para vocês a história dessa capela, uma capela que poucas pessoas sabem da história. Foi bem difícil levantar a história dessa capela, né? Uma coisa muito antiga e tinham poucos relatos, mas a gente conseguiu levantar a história dessa capela e hoje eu vim aqui para contar a história. A gente vai também deixar a história da capela em texto lá na capela, para os visitantes poderem também ver a história da Hematória, né? Capela da Hematória, bairro São Bernardo, município de Coronel Macedo. Então, basicamente o que foi levantado Hematória foi uma mulher que habitou esse local há mais de 100 anos. Existia aqui uma casa de taipa, onde relatos afirmam que ela vivia sozinha nessa casa. Era uma mulher negra, descendente de mineiros, ela era de Minas Gerais e vivia sozinha nessa localidade. Então a gente vai entrar lá na propriedade particular aqui, onde fica a capela. A capela se encontra mais ou menos uns 50 metros aqui da estrada. A gente já conversou com o morador, ele falou que a gente pode entrar lá e contar sobre a história e mostrar para vocês essa capela. Então a gente também vai deixar a história da capela em texto. Vai deixar lá na parede da capela para o pessoal também conhecer, os visitantes conhecerem. Então essa é uma forma que a gente está encontrando de preservar a história desses locais de Coronel Macedo para as futuras, né? E também para a geração atual. Uma forma de preservar, de conhecer a história local. Então a gente vai lá e vai mostrar para vocês a Capela da Hematória. Então, como eu falei para vocês, relatos afirmam que ela viveu nessa localidade há mais de 100 anos, sozinha, isolada. Havia pouquíssimos moradores aqui pelas redondezas na época, né? Uma mulher negra, descendente de mineiros, vivendo sozinha nesse local. Então, ali a capelinha, eles deram até uma reformada na capela. Então ela vivia nesse local. Ali embaixo a estrada e aqui a capela. Então os relatos afirmam que ela vivia aqui numa casa de tábua e isolada de todos, e acabou ficando doente. Foi acometida na época por uma doença chamada lepra, né? Era uma doença terrível na época, não existia cura. Tinham poucas informações a respeito da doença. E geralmente as pessoas que pegavam a doença eram isoladas da sociedade. O pessoal tinha muito preconceito na época, em função dessa doença, né? Então ela fica doente, pega a doença lepra e acaba ficando isolada mais ainda. As pessoas param de visitá-la em função, né, do medo de se contaminar pela doença. E os relatos afirmam que durante a noite só era possível ouvir os gritos dela, né, pedindo por socorro, os gritos de dor. Então ela teve muito sofrimento na época da doença. E o tempo foi passando, ela continuou com a doença mais algum tempo, até que os gritos cessaram, né? Os gritos cessaram e ela acabou vindo a falecer na sua casa, né? Dentro da sua casa mesmo, no seu quarto. Aí numa situação né, para poder enterrar o corpo, os
moradores vieram até na casa dela, mesmo com o medo que eles tinham na época da doença e tudo. Eles vieram na casa dela e encontraram ela morta no seu quarto, né? E na época, como ainda tinham poucas informações a respeito da doença e tudo mais, né, muitas informações encontradas, isso era, pessoal, há mais de 100 anos atrás. Então acabaram enterrando a Ematória no seu próprio quarto, né? E ali ficou o seu túmulo, no seu quarto, e ela foi enterrada em sua casa, no seu quarto. Então ela teve uma morte muito sofrida. Ela sofreu muito durante a doença, teve uma morte muito sofrida e acabou sendo enterrada dentro da sua própria casa. Então, dentro da capela aqui, existe o túmulo da Ematória. Então esse aqui é o túmulo, né, que o pessoal fez na época. E com o passar do tempo, ficou só o túmulo, né? Aqui era um pasto e acabou ficando só o túmulo mesmo. Depois que foi desmanchada a casa e tudo mais, o túmulo permaneceu. E depois o proprietário aqui da terra resolveu fazer essa capela em homenagem a ela, para homenagear e preservar a memória e a alma dela. Então assim, uma história bem triste que aconteceu na época, né? E depois que ela faleceu, os moradores começaram a visitar com mais frequência o seu túmulo, porque foi uma morte muito sofrida. E o pessoal começou a visitar o túmulo, ainda sem a capela, quando não existia capela, quando existia somente só o túmulo. Então começou as visitas, começaram, né, a orar pela alma dela, pela morte triste que ela teve. E isso foi se alastrando, as notícias da morte dela, as visitas dos moradores, foi se alastrando e cada vez mais pessoas visitavam o túmulo de Ematória. E daí, com o passar dos anos, depois de muito tempo, essa propriedade é comprada e o novo proprietário constrói a capela em volta do túmulo para preservar a memória de Ematória. Então essa capelinha está aqui no bairro São Bernardo, caso vocês queiram conhecer. Bairro São Bernardo, no município de Coronel Macedo. Então hoje a gente veio mostrar para vocês uma forma de passar a história para frente, uma forma de preservar a história e preservar a memória dessa mulher que sofreu muito na antiguidade aqui em Coronel Macedo. Eu vou deixar a localização da capela no vídeo exata para quem quiser visitar. E hoje também a gente trouxe a história dela que a gente escreveu para colocar aqui na capela, numa forma dos visitantes conhecerem melhor a história dessa mulher que habitou essa região há mais de 100 anos, vivia sozinha nesse local e teve uma morte muito sofrida. Hoje ela está enterrada no interior dessa capela. Então, essa é a história da Ematória, uma mulher mineira que habitou esse local há mais de 100 anos. Espero que todos preservem cada vez mais a história. Muitas pessoas também já visitaram a capela e afirmam que aconteceram alguns milagres, que
foram pedidos à alma de Ematória. Então hoje a gente, com todo respeito, está vindo nesse local e mostrando para vocês um pouco dessa história que aconteceu aqui no município de Coronel Macedo.